Assim, Gutenberg substituiu as pranchas estilográficas por caracteres móveis de madeira, depois de cobre e finalmente de aço. Criou um processo que consistia em cunhar as letras em matrizes de metal com letras gravadas em relevo, gerando uma espécie de molde de letras, que eram finalmente montadas em uma base de chumbo, tintadas e prensadas. O novo invento passou a ser conhecido como prelo. Gutenberg passou a desenvolver tintas com um pigmento esmagado e misturado com óleo e linho que tinha a propriedade de aderir perfeitamente às superfícies metálicas. Revolucionou, né, a difusão da prensa. Foi uma difusão relativamente rápida para a época, tá? Numa época que não tinha ferrovia, não tinha carro, não tinha avião, né? Você também não tinha televisão, não tinha rádio, então não tinha telégrafo, não tinha telefone, né? Então o grande avanço tecnológico em termos de processo comunicacional desse momento é a prensa. Aliás, desde a escrita e do papel, vamos dizer assim, como suporte, que você não tem nada de tão inovador e que vai permanecer durante alguns séculos. Só mesmo no finalzinho do século XVIII e início do século XIX que você começa a ter outros inventos tecnologicamente importantes com relação à comunicação. Também numa época de Revolução Industrial e tal. Então você vai ter durante uns 3 séculos e meio a prensa como grande invento. E o interessante é a difusão dessa prensa. Então, para além do Gutenberg, né, alguns dos primeiros tipógrafos vão levando ela no final do século XV e início do século XVI. Em menos de um século ela já está difundida em alguns centros europeus, nas cidades italianas do Renascimento. Começa a surgir a figura do editor. Aldo Manuzio foi um dos primeiros na região de Veneza, que é aquela pessoa que percebe que tem livros bem feitos, mas que tem um tino comercial para ver que livros devem ser tipografados para não ficarem encalhados, né? E aí você começa a ter uma relação comercial com o livro, começa a ter um maior número de... Assim, tem uma preocupação em alfabetizar mais a população, a partir daí em alguns centros urbanos, vai ter disputas religiosas, quer dizer, você começa a ter guerras religiosas onde os impressos são fundamentais. Você tem a dissidência de Lutero, você tem guerras na Holanda, né? E você vai ter também um desenvolvimento científico. As revoluções científicas do século XVII, a possibilidade de comparar pensamentos em lugares diferentes, tem muito a ver com a difusão de impressos. Então, mudou tudo, né? Mudou tudo. Se a escrita for fundamental, acho que a prensa potencializou muito o que o escrito pode fazer. A Igreja Católica investiu nos experimentos do alemão e o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia, que começou a ser produzida em 1450 e levou 5 anos para ser concluída. Ela foi impressa em latim, com uma tiragem de cerca de 300 exemplares. Uma coisa que a gente pode pensar do Gutenberg é essa relação dele com a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica ainda... na época dele ainda exercia o monopólio do saber, uma vez que a própria escrita era feita pelos monges copistas, um trabalho bastante artesanal, caro, né? Você produzia um livro, demorava dias para essa produção e você vendia a preços muito elevados, caríssimos, ou seja, extremamente elitista essa possessão de livros e do controle aí dos religiosos, essencialmente. A própria ideologia, se a gente pode chamar, era uma ideologia elitista. Com a imprensa, não é que tenha já de imediato barateado esse preço, não. Mas com a produção em série, você tem uma possibilidade de, a curto e longo prazo, você diminuir o preço disso. Quando eu falava da relação com a igreja, é porque a primeira obra dele, né, a que consagrou aí, 1455, né, quase unanimemente essa data é tida como a publicação dessa primeira Bíblia, né, da Bíblia do Gutenberg. Ainda hoje existem exemplares dessa obra e ela já é uma demonstração de que você poderia pegar uma obra e fazer uma grande quantidade de cópias. Essa, se não me engano, foram 200 cópias, alguma coisa assim. Não foi um grande número de cópias, mas já é diferente do que você tinha antes, né?